aí seu coração na presença de Deus o Pai, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje um tanto quanto mudados da forma que entramos. Amém? Amém. Amém. Eu creio nisso, apesar de estarmos num número bastante reduzido, mas isso não quer dizer nada. Nós não estamos ligados à multidão, né? Não estamos ligados a grandes números, mas queremos que Deus coloque no nosso meio sempre pessoas que estão prontas para ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Amém. Então firme aí o seu pensamento, firme aí o seu coração. Eu tenho certeza, irmão, certeza que hoje Deus tem algo tremendo. Tanto que no dia que eu vim conversar com a irmã Maria aqui, no começo da semana, vim pedir para ela para nós fazermos aqui, eu já de imediato falei para a irmã, essa vez não vem muita gente. Como é que eu sabia? Porque é espiritual, irmão. É tudo definido pelo reino. Tudo é definido pelo reino. Então, se você veio, abraça a sua parte. Abraça a sua parte, agarre e fala, eu sei mais essa, eu agora sei que é assim, né? É assim que funciona. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, que está no mais alto céu, venimos aqui na terra. Em nome do seu Filho, amado Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabemos que somos inúmeros perante a sua santidade. Pai, pedimos a sua bênção para esta tarde, para nós, para os nossos familiares e para os nossos irmãos na fé. Reunidos, que o Senhor vai abençoando a todos, livrando, guardando-os de todo o mal. Nós, Pai, falamos igual Cristo disse: não tire-os desse mundo, mas livra desse mundo. Livra do mal. Para que essa obra cresça cada dia mais. Que o teu Santo Espírito habita em cada um aqui, Pai, presente. E naqueles que não puderam vir. O Senhor os visita a todos e dê sabedoria do alto a todos, entendimento da tua palavra a todos, e em nome de Cristo Jesus eu repreendo o mal que saia do nosso meio. Espírito das trevas, espíritos imundos que alojam em corpos, em nome de Cristo Jesus, Satanás que oprime as mentes, coração, que atinge o corpo do ser humano, que sai com as enfermidades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, faz mais uma oração. Em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai. Em teu nome, Senhor, estamos aqui em tua presença, meu Pai, para pedir que nesta tarde, ó Espírito Santo, o Senhor possa visitar a cada um de nós. Fala conosco, nesse lugar. Pai, nossos corações estão abertos, nossos ouvidos estão abertos para ouvir, ó Pai, a voz do Teu Espírito Santo a falar a cada um. Ó Deus, em Teu nome, ó Pai, que todos os impedimentos, ó Pai, do inimigo, as barreiras que têm se levantado, ó Pai, sejam postas por terra em Teu nome, Jesus, meu Pai. Que nós nesta tarde viemos, ó Deus, aprender a Tua palavra pela menção do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta tarde. Pai, Jesus, para os filhos que estão aqui, Senhor, o Senhor, ó Pai, possa falar atentamente. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou sentar. Um curto prazo de tempo, Deus nos deu 4 revelações dentro da Bíblia, muito tremendo. E eu tenho sido tocado por essas revelações que Deus nos tem dado. E a maior parte dos irmãos que estão aqui pegaram as 4 revelações. Mas como tem alguns irmãos que não pegaram, a gente vai dar uma breve passadinha assim, aquilo que Deus nos tem dado nos últimos tempos. E eu diria para vocês que talvez a gente não consegue captar
Ou seja, uns às vezes entendem um pouco mais, outros um pouco menos. Então é bom até que a gente repasse um pouquinho. Mas de qualquer forma, eu diria para os irmãos assim, essas 4 visões, elas estão na mesma direção. Isso, irmão Rod, eu achei interessante. As 4 últimas visões que Deus nos deu dentro da Bíblia, elas estão na mesma direção. Eu falei para ele, mas será que Deus está querendo fazer um mover exatamente em cima dessas 4 revelações que foram dadas? Então vamos ver aí. Os irmãos vão recordar que a ceia que esteve lá em casa, há 2 meses atrás, quem não estava lá era o casal, que não estava ainda junto, e o casal aqui. Acho que o restante. As meninas também acho que não estavam. Ou estavam? Não estavam. Então tá, então vai ser bom para vocês também. A primeira revelação que Deus nos deu dentro desse segmento, dessas 4, nós falamos sobre a chave. Amém? E para mim foi muito bom, o irmão Mauro já falou conosco, o professor foi muito bom também, que levou a um entendimento dentro do reino. Quando Jesus ele dá a chave para Pedro. E a Bíblia diz claramente que Jesus dá a chave para Pedro. Só que, quando nós vamos para as igrejas evangélicas de hoje, eles dizem que Jesus não deu a chave. Não, imagina, Jesus deu chave para Pedro, porque para com isso, Pedro que está dando o reino. Por quê? Porque os católicos dizem que deu. Aí o cristão diz que não deu. Mas, porém, vamos ler lá, Mateus capítulo 16. Mateus 16. Versículo 17, 18 e 19. Mateus, capítulo 16. E nós, ao final dessa mensagem de hoje, que Deus vai nos dar, eu tenho certeza que o seu coração vai estar ardendo. Pode ler, Sibeli. 16, versículo 16, capítulo 16, do versículo 17 até o 19. Vamos acompanhar aí. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Muito bem, então está aí Jesus dizendo que deu a chave para Pedro. Não pode ser negado. Agora, aquilo que nós estamos falando, como eles não encontram uma explicação para um texto desse, eles falam, não é assim. Deixa, isso daí não é do jeito que está escrito, não é assim. Isso tem que ser buscar, irmão, é espiritual e tal. Jesus está dizendo, Pedro, eu vou te dar uma chave que quando você mover ela aqui na terra, abre o céu. Mas peraí, irmãos. Então, Jesus está dizendo para nós que você pode mover o céu, que eu posso mover o céu. Nós podemos mover o céu. Só que Jesus não disse para Pedro assim, Pedro, eu estou te dando. Ele falou, Pedro, eu te darei. Está no futuro. Então, irmão, para nós, eu creio que ainda faltava algum entendimento que nós estamos tendo hoje. E essa é a primeira das 4 revelações, mas ela é muito clara em dizer que nós podemos mover o céu. Eu, você, pastor, outro, pastor, todos nós podemos mover o céu. Talvez estejam tratando disso. Mas, aí para vocês que não estavam aqui, para os que estavam já sabem, que chave era essa? Que chave é essa que Jesus está falando que deu para Pedro? Que coisa tão tremenda que você move aqui na terra, você pega ela aqui na terra, você move e você move o céu. Você consegue mexer no céu. O que é isso? Isaías capítulo 22 está a definição. Isaías 22, tem que falar para você? Isaías capítulo 22, versículo 22
pastor? Isso é tremendo, hein? O Glauber vai ler para nós assim, em voz alta, assim, bem destemido. Pode ler? Pode ler, pode. Todos acharam, né? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então essa é uma profecia, irmão Ronaldo, é uma profecia que Isaías faz para o reino de Deus. Está na antiga aliança, tá, mas era uma profecia. E está dizendo assim, olha, será colocado sobre Davi, sobre os seus ombros, uma chave que abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. É a mesma coisa que fala o texto em Mateus. Então, o que foi colocado nos ombros de Jesus? A cruz de Cristo. Então, quando você tem a palavra da cruz de Cristo, você tem a chave e abre aqui na terra, você move aqui na terra, abre o céu. Então, irmão, isso é muito forte. Porque aquilo que eu falei, às vezes nós passamos pelo texto e pregamos, falamos tal, mas a gente não capta, na verdade, o bom da mensagem. Então aí diz que, olha lá, que você tem uma chave que pode abrir no céu e abrir a terra, mover na terra e abrir o céu. Amém? Não vamos nos estender, porque o foco dessa mensagem está aí, né? Que é a chave, e aí depois nós vamos caminhando mais à frente. A segunda visão que Deus deu, olha só que interessante. Falamos sobre Nimrod. E aí nós aprendemos que Nimrod era um camarada tão mal lá em Gênesis capítulo 10, que ele traz para a terra os demônios, os deuses, os principados. Por isso que Nimrod na Bíblia é chamado de Babel. E Babel é porta dos deuses. Mas peraí, mas quando nós então entendemos que nós temos a chave que move o céu, agora nós sabemos quem é que está nos atrapalhando nesse mundo. Porque aí, quando foi nos revelado Nimrod, não ficou só lá em Gênesis 10. Por quê? Porque Nimrod está de pé hoje. E a Bíblia diz lá, que nós vemos, né, irmão, que a sepultura não segura ele. Então são demônios. São demônios que vão... morre um homem e aquele espírito entra num outro homem. Então, aí essa é a nossa segunda visão, né? Nimrod, vamos ler lá? Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10. A Rafa vai ler para nós. Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 10. Pode ler? Pode ler. Cush foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. 9. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod. E com a ajuda do Senhor, foi um grande caçador. 10. No começo faziam parte do seu reino a cidade de Babilônia, Ereque e Acade. Todas as três ensinaram. Pronto, então tá aí. Nimrod, a Bíblia diz que ele é chamado de Babel. O significado de Babel é porta dos deuses. E aí, o que acontece então? Então, esse mundo hoje, ele é tomado pelos deuses, pelos demônios. Só que aí, irmão, fica fácil de nós entendermos que nós temos a chave que pode mover o céu. E agora, quem que está contra nós? Os demônios. Então está começando a ser explicado. Aí, vamos um pouquinho mais em frente. Na terceira revelação, aí o irmão já estava, o irmão Ronaldo já estava. Na terceira revelação, Deus nos passou sobre o batismo pelos mortos. E vai começar a se desvendar no segredo dessas quatro revelações. O Espírito Santo e a Rafa não estava, né? Não. A Rafa não estava, tá bom? Então a Rafa hoje está aqui, vai pegar a maior porção. Foi-nos revelado sobre o batismo pelos mortos. Que muito tempo
Ela não estava. Seu nome mesmo? Desculpa. A Vilma também não. Estava lá. Graciela. Não desistiu. Até eu. Olha, gente, eu não A Vilma também não. Eu tava na Não tá. Minha esposa. Não tá. Então tá bom. Irmãos, aí vai começar a ser revelado agora o que está dentro dessas 4 revelações. Por quê? Jesus nos fez entender, por intermédio de Paulo, que é um versículo só que está na Bíblia, que fala do batismo dos mortos, ou batismo pelos mortos. E isso é um segredo, irmãos, eu falo para vocês, tão grande, que vocês podem sair por aí perguntando para pastores. Pode sair. Pergunte aí para teólogos, pastores, o que é o batismo pelos mortos? Eles não sabem. Não, isso, olha, irmão, tá? Não mexe com isso. Não mexe com isso. Mexe com isso, Tem deixa coisa aí, que não é pra quietinho. gente Por saber. quê? Tem coisa que não é pra gente saber. O batismo em Cristo, às vezes pessoas ficam assim pensando, e aí você fala para ela assim, batiza lá em Cristo, vamos lá batizar dentro das águas, aí ele pensa bem e fala, vamos, mas se você falar para ele assim, e o batismo pela morte que você quer, ele fala, não. E Romanos, Paulo, por isso, irmão, que muitas das vezes os evangélicos de hoje, eles desprezam o Novo Testamento. Porque Paulo diz assim, ó, Paulo diz que, ele falou assim, se você foi comigo na semelhança da morte, Crucificado com Cristo. crucificado com Cristo, quer dizer, a Bíblia dá a deixa de que não é só para Jesus. Ele já fez a parte dele, agora nós vamos fazer a nossa. E aí, então, ficou muito claro aí o que é batismo pela morte. Mas vamos ver lá. 1 aos Coríntios, todos devem achar, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. 1 aos Coríntios, capítulo 15, Isso é tremendo, pai. versículo 29. É tremendo, é tremendo. Essa pregação foi lá na casa da irmã Maria. Por aqui. Foi aqui. Aqui em cima, aqui em cima. Amém, amém. Foi mesmo, verdade. Lembra que eu falei sempre que você ia ter que pregar para mim mais Hoje eu falei pelo WhatsApp com um bispo desse versículo, ele falou para mim assim, você está de brincadeira. Isso não tem na Bíblia. Bispo, que me perdoe, mas bispo não sei do que. Outro dia eu vi ele pregando para 4 pessoas. Vai cuidar da internet. Nós estamos até num número grande aqui, irmã Maria. Aí, ó. Temos aqui, ó, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aí, Igreja de Cristo aqui. Dê para nós. 15, 29. De outra maneira, farão os que batizam pelos mortos, E absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam, eles então pelos mortos. Então tá. Então, isso daqui foi uma revelação que Deus deu. Nós trouxemos uma mensagem aqui naquele dia. Nós tínhamos um número aqui de 65 pessoas, né? Pela grande misericórdia de Deus. Então, todos eles estão sabendo o que significa o batismo pela morte. Né, irmão Ronaldo? Muito tremendo. O irmão Ronaldo que participou pela primeira vez, falou assim, que é isso, meu Deus? Mas muito bem. Então... Oi? Pois é difícil. O pessoal não gosta muito, não. Então diz aí assim, ó. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Então, que batismo é esse pelos mortos, né? Que batismo é esse? Você pergunta, tá? Sempre assim, você me ajuda. Batismo pelos mortos. Paulo está dizendo assim, vamos entender o que Paulo está dizendo, ó. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Quando Paulo está dizendo isso, ele diz assim em seguida, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo assim, se alguém se doou para a morte, se alguém foi para a morte, do que adiantaria isso se não houvesse ressurreição? Então Paulo está dando uma garantia de que alguém foi para a morte com consciência. Por que ele foi com consciência? Porque batismo é com consciência. Batismo só é válido quando você fala, eu quero me batizar. Então alguém, por isso que na outra reunião passada, quando nós tivemos a última revelação, que foi sobre propiciação,
E quando aquela irmãzinha cantava sobre a semente, vinha isso na minha mente. Algo tremendo. Foi uma sequência de visão que Deus nos deu para nos, eu vou falar a palavra clara, para nos enganjar dentro do reino. Viu, irmão? Querendo ou não, irmão Mauro? Você tá, meu. Não queira voltar não, porque o negócio é forte. Porque ali pastor, quando os discípulos disseram, Jesus, deixa nós sentar a tua na direita. Ele falou, não, vocês querem ir para o batismo da morte. Quando nós pregamos essa mensagem, nós falamos sobre isso, porque tem 2 discípulos que chegam para Jesus, e como eles eram muito chegados de Jesus, eles acharam que podiam pleitear a cadeira da direita e da esquerda, lá no reino do céu. E eles falam para Jesus, Jesus, deixa nós sentar, um na sua direita e outro na sua esquerda. Jesus falou assim, olha, querer sentar ao meu lado vocês querem, mas passar pelo batismo que eu vou passar, vocês não querem, quero o batismo da morte. O batismo da morte. Então, muito, muito interessante. Então está aí o batismo da morte, né? Aqueles que deram a sua vida por amor a Cristo. E aí, irmãos, dentro dessa visão, nós também aí entendemos mais algumas coisas. Vamos lá para a propiciação, para não ser muito demorado. Vamos lá para 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Estamos só recapitulando, irmãos, aquilo que nós já falamos. E para os irmãozinhos que não estavam, então, pegar aí alguma coisa. Nós já vamos passar para outra parte. 1 João, capítulo 4, versículo 10. O irmão Ronaldo lê para nós. 4:10. 1 João. Nisso está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Muito bem. Então está aí o texto dizendo que Deus, o Pai, nos amou de tal forma que mandou Jesus para a propiciação do nosso pecado. E aí, irmãzinha, propiciação significa... Não, é 1 João, você está lendo em João, é lá no finalzinho. Antes de Apocalipse. Isso, 1 João 4, abre aí. 1 João 4 e 10. Isso. O castigo agora se vê, tá com... Mas aí para ela, eu vou ler. 4, 10. Nisso está a caridade. Não em que não tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou. A nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então aí, irmãos, nós descobrimos que propiciação é o ato de dar o sangue para acalmar a ira dos deuses. Ué, então, peraí. Lá nós descobrimos em Nirode que quem governa esse mundo são os deuses. Só que agora nós descobrimos aqui que Jesus entregou o sangue dele para acalmar a ira dos deuses. Sabe por que é essa palavra acalmar, irmão? Vou falar para vocês. Porque eu poderia falar assim, que Jesus deu para tirar os deuses. Não foi. Estão aí. Acalmou. Agora, quando você quer Jesus, então você entra no processo da propiciação. Então você entra no processo. É um processo. Isso eu vim entender nessa semana. Isso é um processo porque é assim. Vamos mais. Romanos, vamos lá. Romanos, capítulo 3. Para nós entendermos esse mistério tremendo aí. Romanos, capítulo 3, também fala da propiciação. Agora eu quero que a Cibele leia devagarzinho, verso a verso, a partir do 21. Romanos 3, a partir do versículo 21. Olha que interessante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então vamos lá. Olha o que Paulo está dizendo aí. Se manifestou a justiça de Deus. Mas, principalmente para os mais jovens, que eu gosto de falar assim,
Preste bem atenção. A palavra justiça você pode trocar pelo querer de Deus. Vontade, né? Vontade. Então, se você pegar esse versículo e você colocar, mas agora se manifestou sem a lei, sem a lei de Moisés, o querer de Deus. Tendo o testemunho da lei dos profetas, que eles falaram, testemunharam, mas não viveram. E agora ele diz sem lei. Então você vai para o querer de Deus. Muito bem. 22. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Se manifestou a vontade de Deus, o Pai, para nós. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então agora, pela fé, você alcança aquilo que nós falamos aqui. Você alcança a propiciação, que foi o que Jesus fez lá. E agora você alcança pela fé. Olha lá. Isto é justiça, o querer de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então, todos nós, entendam bem isso, meu irmão, todos nós aqui que estamos aqui hoje, temos o mesmo privilégio. Ninguém aqui é maior que ninguém. Nós temos o Israel pastor, que ele tem um privilégio. Todos, para todos. Olha lá, versículo 23. Esse 23 aqui ele é tremendo, hein? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, agora você entenda isso. Deus diz que você tem a chave do céu. Ele diz que você luta contra os demônios. Ele diz que pela fé você entra no querer de Deus. E agora ele diz o que aí? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que todos, irmão, eu, o Mauro, a irmã Maria. E às vezes o reino vem para nós e fala assim: tem um doente aí, ora por ele. Ah, não, Jesus, eu estou em pecado. É assim que nós agimos ou não é? Colocamos o pecado na frente. E Jesus está falando: olha, é o querer de Deus, é justiça de Deus, é justo para Deus. Você pode. E você diz: não posso. E Deus está falando: pode. Fala: não posso. Olha que tremendo. 24, escute. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Gratuitamente. Sabe o que é isso, irmão Mário? Sendo justificados Você não precisa fazer nada. pela sua graça. Nada! Está tudo feito. Acabamos de falar. A propiciação de Jesus me dá o direito de que eu, pela fé, eu alcanço. Pregação. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Olha, irmão, é de graça. É da graça. E é gratuito. Você não precisa fazer nada. Viu, meu irmão? Meu irmão Mauro, se você não estivesse aqui hoje, eu ia dizer para você, você ia receber essa bênção lá. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Não precisa estar aqui. Não precisa pular de ponta cabeça. Não precisa fazer nada. Ô, irmão, mas eu preciso fazer 3 jejuns por semana. Faça aqui a palma, não precisa. Tem isso. É isso que o texto está falando para nós. Pelo querer de Deus, pela vontade de Deus, ele já fez, cara. Pega! 24, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Jesus lá, Deus o Pai, né? Olha lá. O qual Deus propôs, ou seja, trouxe de prato para você e disse assim: pega. Está feito. Você não precisa fazer nada, não precisa se preocupar. Olha lá. Para propiciação no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu quero que você fale assim com a sua mão.
eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, pela minha pequena fé, eu aceito sobre a minha vida o sacrifício da propiciação do teu sangue. Pronto. Agora eu vou dizer mais. Se você tivesse uma enfermidade aí agora, se você passar a sua mão direita, ela vai embora. É isso que a Bíblia está dizendo. com certeza. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho aprendido bastante com o pastor Fernando. Eu aprendi, irmão. Muitas das coisas que eu aplico aqui é que eu vou lá na casa dele, lá. Você vai levar a bênção para mim, rapaz. Sento lá com ele também. e levo e trago a bênção. É muito bom. Gente, nós todos aqui temos poder na nossa mão e ninguém usa. Porque se nós for pensar bem, todos aqui têm poder para tudo. Mas a gente descuida e fala, não, isso aí não tem jeito, isso aí não dá. Só fica pensando na matéria, emprego, filho, contas, o WhatsApp, comprar um carro novo, comprar um outro mais novo, e esquece do poder que nós temos aqui, nessas trevas aqui onde nós estamos. É grande. Então, irmão, juntou aí as 4 revelações. É muito grande. Como que nós precisamos fazer para atuar junto ao reino? Nós temos demônios aí que estão sujeitos a nós. Por que sujeito, irmã Lúcia? Por que sujeito? Porque eles são demônios. E a propiciação do sangue de Cristo cobre. Dá-nos poder sobre eles. Então, quando você fala assim, eu recebo isto, em nome da propiciação do sangue de Cristo. Acabou. Já correram longe, já foram longe. E a enfermidade já foi, e a morte já foi, e muitas coisas já foi. Então nós temos esse poder. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem. E aí eu disse, irmãos, e até talvez não ficou muito bem entendido, que quando um cristão morre, quando uma pessoa morre, também é uma propiciação. E talvez eu não tenha tido tempo, ou não tenha tido o jeito de explicar, e eu vou explicar para vocês hoje. Você só não vai ser uma propiciação, seu sangue só não vai ser derramado em prol dos deuses, se você entrar na propiciação de Cristo Jesus. Não vai ser. Muito bem. Porque agora? Bem claro. Quando você não está debaixo da cobertura do sangue da propiciação, a sua vida corre risco. Lucas, somente pedirão a tua alma. Somente pedirão a tua alma. Para Deus que você veio. A parábola do Lucas 12:20. Filipenses, abre aí. Filipenses. Filipenses 2, do 15 ao 18. Você vai ver aqui como o negócio é muito sério. E aí entrou a parte da semente, né, irmãos? Que eu falei que quando o cristão morre, nasce a semente do bem. E isso eu vou continuar afirmando, porque a Bíblia, nós lemos o texto que deu esse direito. A irmã cantou o hino lá dizendo que quando o cristão morre, o sangue que é semente, nasce outros cristãos. E é tão interessante, porque ele estava pensando assim, mas irmão, então como é que uma pessoa às vezes nasce e ele não é cristão? Ele nasce e não é cristão. Mas depois de um certo tempo ele é cristão, porque a semente que estava nele era boa. A semente era boa. E aí ficou. Então, irmãos, e é também por isso que esse mundo é maligno. Porque morrem muito mais pessoas do mal
do que do bem. Então você nasce. quer dizer assim, Judas não tinha essa semente. Judas não tinha. Ficou perto de Jesus 3 anos e não entendeu nada. Não tinha semente. É simples, é fato, entender? Por isso que a Bíblia às vezes fala, irmãos, que só chega ao Pai aqueles que Deus permite. Está aí, está na semente. Se a semente é boa, um dia ela vai germinar. Um dia ela vai ser boa. A pessoa nasceu e morreu sendo um demônio. Vai ser demônio para a eternidade. Filipenses, capítulo 2. Quero que você vai lendo também, verso a verso. 15 ao 18. Isso. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Como é que nós devemos ser aí? Como é que é? Filhos de Deus inculpáveis. No meio de uma geração má. Mas é como foi dito, a semente já está lá. Está lá. Só que agora você descobre que de repente você está no meio de um monte de urubu fanático, sabe? De dragões, de comedores de carne que querem te pegar. E aí Paulo fala assim, né, Helena? Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, quer dizer, acaba com essas culpas aí, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandecereis como astro no mundo. Essa é a nossa posição, irmão. Essa é a nossa posição. Nós somos poucos, irmão, somos, mas nós vamos alumiar esse mundo. A gente estava falando disso hoje, né, Cláudio? Muito bom, muito bom. Você vê, eu vim lá de Santo André. Olha só. Já ganhou a viagem? Eu vinha 10 vezes hoje. Aqui é assim, viu, irmã? É posto, mas quem vem come. Quem vem se alimenta, irmão Ronaldo. Está entendendo? Alguém pode dizer assim, não, eu não quero ir lá, não vou nem, irmão, não vai. Irmão, nós vamos abençoar a sua vida do mesmo jeito. Mas quem vem vai comer, vai se alimentar. 16, olha. Retendo a palavra da vida, que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Está aí, irmão Mauro. Essa é a nossa vocação. Reter a palavra para que lá no dia de Cristo não vai ser em vão. Não vai ter corrida em vão. E agora então, agora que nós vamos chegar no versículo onde eu quero que vocês entendam sobre a propiciação. Olha o que Paulo fala aí. Por isso eu tomo posse do reino. Eu tomo posse. Cada um hoje vai nós tomamos. Vai ser tomando posse. Nós eu terminei, irmão. E se viessem duas pessoas ia fazer diferença. O reino é nosso. Nós dominamos. Só ter fé. Nós dominamos. Olha o que Paulo fala. Emprego, tudo. Nós dominamos. Olha, doença e tudo. Olha o que Paulo fala. Dá uma olhada. Escuta só. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Sabe o que é libação? Sacrifício? Sabe o que é libação? Sacrifício, não é? Sacrifício? Libação, ela é uma palavra que entra muito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Porém, no Novo Testamento só entra aí. Só Paulo que fala disso. E Paulo fala assim, ainda que eu seja entregue por libação. Libação no Antigo Testamento é quando eles faziam lá a macumbinha, a oferenda, o sangue que ia por cima. Porque aqui fala claro, pastor, contudo ainda que eu seja derramado como libação, eu seja derramado. Era o que era feito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Se colocava lá o que os deuses pediam e tinha que vir com sangue por cima. Derramamento de um líquido, né? Libação. Oi? Derramamento de um líquido, né? De um líquido, exatamente. Então, a Bíblia fala que poderia ser azeite, o dicionário, azeite,
óleo e vinho. Isso. Vinho, óleo e leite. Porém, meus irmãos, prestem bem atenção. Isso tudo que eles falam aí tem uma coisinha de verdade. Mas quando você vai para o Antigo Testamento, era sangue. A libação só tinha o seu verdadeiro procedimento quando se colocava lá o sangue. Então, não estão, porque eles fazem para os deuses. Estão certo. Só que eles fazem para a parte do mal. Mas eles fazem. O pastor, uma vez meu filho ficou numa chácara lá quando meu pai era vivo e de noite, de sexta-feira à noite, ele escutava aquele barulho de lá, tudo lá. Aí no dia seguinte ele ia lá ver, tinha ali, mamãe tinha um touro, tem uma gota de sangue, um boi. Eles falam sangue de um boi, tem uma gota de sangue. E era só gente do carrão grande, só gente rica. Eles faziam isso para poder. É que nem aquela mulher da Record lá, que teve um negócio na perna. Ela falou que mandava matar gente para poder conseguir o sucesso, a fama que ela queria. Tem que matar alguém, uma moça, uma mulher, O poder está no sangue. Tanto para o mal como para o bem. Está tudo no sangue. Já a família dela, ela mandava matar. Tá bom. Se nós tivéssemos aqui alguns irmãos que veio lá da feitiçaria, lá da macumaria, contaria isso para nós. Contaria para nós assim, como é que é feito lá. Mas é bem isso. Libação é quando o sangue é derramado em cima daquilo que foi pedido, porque na verdade os deuses, os demônios, eles não querem farinha, farofa, feijão, não. Para inglês ver. Eles querem sangue. Tanto que o pastor Alessandro Coelho, ele era pai de santo, que tem a cabeça inclusive feita, tudo, hoje ele é um pastor. E ele falou para mim que na macumba, tudo que os demônios lá pedem, eles pedem de araque, porque o negócio é o sangue. O que vai por último é o que eles querem. Ele diz, se não for o sangue, eles não vêm. Então, mas o que eu gostei é da semente. Então tá. Agora, o que Paulo está dizendo aí então? Lê de novo, Rafa, o versículo 17, que a Sibeli leu. O que está dizendo aí o 17? Talvez o meu sangue, isto é, minha vida, seja apresentado como uma oferta de sacrifício de vocês, por meio da sua fé, ofereçam a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Não, peraí, Filipenses, será que Ela leu a vida dela diferente. Mas lê só o 17. Você leu só o 17? Não, mas isso é bom que seja diferente também. Pode ler. É que eu achei que estava em outro lugar. Não, quando vocês leram também, mas é a tradução. Olha só o que eles fazem com a Bíblia, dá uma olhada. Muda tudo. Olha. Pode ler. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como oferta de um sacrifício de vocês, por meio da sua fé, ofereçam a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Então Paulo, pastor Fernando, está dizendo ali que o sangue dele seria oferecido. Porém, agora não mais aos deuses. Não mais aos deuses. Exatamente. Porque ele diz assim, então, a propiciação, irmão Mauro, ela continua. Isso que eu quero, é o ponto-chave que eu quero chegar com os irmãos, é aí. A propiciação, ela continua. Mas com qual sentido? Com qual sentido? Paulo diz assim, se for para isso, legal. Olha... A continuação do quando Jesus deu a a continuação é a vida do ser humano hoje, que está comigo. Vai continuando a propiciação. Exatamente. Mas, irmão, o que nós precisamos entender aqui hoje, que ficou muito gravado em mim, é que assim, ó, você precisa aceitar a propiciação. Ou você precisa aceitar a morte. Vai ficar apertado aqui, hein? Vou falar para essa menina bonita aqui que ela tem que aceitar a morte. Porém, esse aceitar a morte, irmão, não é que você vai sair por aí e você vai, amanhã eu vou morrer. Não vai. Não é isso. É um processo de aceitação. Paulo já tinha pregado, Paulo já tinha... É de você não ter medo, né? Você viver sem
medo dela. Porque você não vai. Agora, o que acontece? A Dona Maria sabe, nós como o povo de Cristo, não ter medo da morte, viver sem medo. Mas era só para você ouvir, não é? Porque, além disso, pessoal, mais outra coisa, eu afirmo para todos aí. Afirmo para todos. Se você não tem medo da sua morte, se você cair agora aqui, você levanta aqui. Você nem sente ela. Nem sente. Muito bem. Então, irmãos, agora. Sim, desculpa. Fala. Sacrificando. Quando Saulo estava sendo apedrejado, entendeu? Ele sabia que ia passar pela. Estevão. Estevão. Aí ele foi apedrejado. Ele fala dele, ele falou: nas duas mãos tem crédito. Porque ele tinha certeza daquilo que estava fazendo. Então tá bom. Agora nós vamos juntar as 4 revelações aí. Vamos juntar. Já estamos juntando a tempo, mas vamos continuar. Então, irmão, o que acontece aí agora? O apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele já estava no final da carreira. E ele entendeu, como nós estamos entendendo hoje. E aí, o que me veio na mente, por exemplo? O pastor Olavo. O pastor Olavo é um homem que hoje está lá na cama, lá, ele pregou todas essas verdades para nós, né? Trouxe até um certo ponto, dali para frente a gente caminhou, mas enfim, pregou para nós. E hoje, os parentes dele estão segurando a vida dele lá em cima de uma cama. Não quer que ele morre. Não, ele vai voltar, ele vai escrever. Digo, não, deixa o homem morrer. Para com isso. Já fez a parte dele. Os filhos do pastor Olavo na fé estão aqui, ó. Tá passando? Vai passar. Verdade é verdade. A verdade tem que ser dita pura, nua e crua. Então, irmão, preste bem atenção. Você pode pegar. Não corta nada. Não corta nada, não. O pastor Fernando garante. A gente tem que ser firme naquilo que nós que nós falamos. Igual aquele caso que eu falei lá da minha irmã, né? Tava todo mundo revendo a vida dela lá, ela estava em coma e estava revendo ela lá. Aí eu cheguei lá e falei: olha, Jesus, eu não quero que seja feita a vontade do esposo dela, não quero que seja feita a vontade do filho dela, nem a minha vontade, nem a vontade de ninguém. Muito bem. Nem dos pastores que estão orando por ela, eu quero que ele faça a vontade dele. Eu quero que faça a sua vontade. Eu orei 8h30 da noite, 4h30 da manhã, eu vou partir para o Aí lá no passado foi assim também. Jesus disse: Pedro, eu vou morrer. Não, nós não vamos deixar. E ainda continua isso hoje, já. Então, irmãos, como é que nós precisamos entender isso? O pastor Olavo, ele vai ter filhos na fé que ele nunca conheceu, que ele nunca soube o nome, Semente, né? que ele passou a mais de 100 quilômetros, semente, está aqui a semente. Então, para que ele precisa ficar mais? Não, ele fez a parte dele, pode ir. Jesus, faz a tua vontade. Por quê? Porque Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo assim: olha, se for para o bom andamento aí das coisas, que eu vá, que eu seja entregue por motivação. Isso nós precisamos entender. E pelo menos para os mais jovens eu posso dizer assim: quando nós entendemos isso e entregamos a nossa vida, que é o que nós estamos entendendo com essa palavra, não é que você vai morrer, não, eu vou voltar a falar, não é que você vai morrer amanhã ou depois, mas é que você já se entrega para a morte. Você diz assim: não, a minha morte é vida. Se eu morrer para Jesus, vai ficar aí a minha semente. Paulo falou: vai de volta ao pai, a minha carreira Ou seja, a morte passa a ser um sem sentido. Viver para Cristo morrendo. Aí a obra de Deus é os jovens. Eu sempre falo, eu quero contar para os jovens, porque eles vão me dar muita semente, muito fruto, né? Muito fruto. Vão me dar muito fruto. Tá bom, então vamos para Mateus 26 e 28, que é um texto que nós não podemos deixar de examinar, só que hoje ele tem hoje esse texto tem uma versão muito forte para nós. Hoje.
Capítulo 26, versículo 28. Textos que estão na Bíblia, que nós até às vezes acostumamos a ler, mas a cada dia tem uma posição diferente para nós. Cada dia. Olha esse versículo aí, qual a posição dele hoje. Preste atenção. Esse daí. 128. Porque isso é o meu sangue, o sangue do testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Meu irmão, quando Jesus fala isso, Jesus não está falando uma poesia, não, viu? Não era poesia, não. Jesus estava dando aí uma garantia para mim e para você do poder que tem o sangue dele. E mediante tudo isso que nós aprendemos aqui, irmão, nessas 4 revelações, 4 ceias que nós tivemos abençoadas, 2 ceias, 3, não sei, e os assuntos eles vêm parar aí. Fala como assim, pastor? Jesus não está contando uma poesia, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou morrer, eu vou dar o meu sangue. Sabe para quê? Para que ele sirva de testamento. Para você entrar dentro do reino e dizer, eu tenho o meu reino. Aqui eu tenho por direito. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, não tem enfermidade, não tem morte, não tem demônio, não tem nada. Esse é o único texto que o diabo não queria que tivesse na Bíblia. O resto ele suporta. O resto ele passa. Mas quando ele dá de frente com esse daí, ele sabe o poder que tem aí. E é o próprio Jesus falando, este é o meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos lá. Eu quero que você grave bem isso. O poder que está delegado sobre a sua vida. O poder que Jesus quer que você entenda que está à sua disposição. É o poder da vida da morte. Da vida e da morte. Por isso que Paulo então diz lá, né? Se formos na semelhança da morte, por que não na semelhança da vida? É isso que nós vamos entender. E agora nós vamos cear. Mas eu quero que você fique de pé. E eu quero que você mais uma vez levante a sua mão. Venham todos para cá. Essa pregação foi muito Jesus. Só Deus, o Pai, não sei. Bem colocado. Mas não tem como ele morrer, não. Ela disse, mas eu vou morrer, eu vou ficar deixar conta de ser esse que eu já vi. Deixa eu falar assim, sabe, irmão? Eu vou deixar tudo ao lado. O meu negócio Você pode deixar tudo em ordem no seu dinheiro. Aí ele fica pensando nisso. Nós não obrigado de ouvir ela falar isso. vamos morrer Falar mais. de boa aí. Vai deixar de certo. Não vamos morrer mais. É só a tarde. Já morremos. Então. A preocupação tem que deixar as coisas mais calculando a preocupação com nada, né? Eu quero que você faça assim mais uma vez. Agora, claro que com outra consciência, com outro entendimento. E eu quero que você não só entenda, mas eu quero que você confesse isso. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. E recebo. Sobre a minha vida. A propiciação. Do teu sangue. Fico obrigado, Jesus. Obrigado pela morte de cruz. E agora, meu irmão, olha aí para sua mão, olhe para ela. Ela tem o poder. Quando você estiver com uma enfermidade, você não precisa procurar o pastor. Você precisa pôr a sua mão sobre a enfermidade e dizer para ela, sai, enfermidade, em nome de Jesus. Tem que sair. E essa palavra não é mentirosa. Eu conversei com o irmão Mauro essa semana pelo Zap. E o irmão Mauro tem um problema no pé. E ele me disse, como ele me disse, é verdade, ele não vai fazer questão que eu falo. E ele teve uma visão de um demônio segurando no pé dele. Conta para nós, irmão Mauro.
Eu estava deitado, né? Peguei num sono, com a TV ligada. Aí despertei, eu vi um anjo negro, asas abertas, me segurando pelas minhas pernas. Eu não conseguia movimentar minhas pernas. E eu comecei a falar em nome de Jesus, repreendendo, foi que ele sumiu. Né? Eu fiquei sem entender sobre isso. Né? Depois eu vi que é tudo reino espiritual, nossas vidas. Isso mesmo. E eu disse para o irmão Mauro assim, para o irmão Mauro, não sei se ele até me entendeu, eu creio que sim, pastor. Eu disse, irmão Mauro, você levante a sua mão, confesse a propiciação do sangue de Cristo, e na hora que você for dormir, você vai passando a mão no seu pé, vai passando a mão. Irmão, eu fiz esse teste. Eu fiz. E ele é tremendo. Não há demônio. Você vai amanhecer no outro dia sem a enfermidade. Ainda que na hora, como o pastor Bruno falou, ainda que na hora ela esteja ali. Mas você vai com a sua mão direita, passando a mão e dizendo, Jesus, sobre a minha mão está a propiciação do sangue. Jesus, eu confesso, tal. E você vai orando, a enfermidade vai embora. Amém? Amém. E isso com outras pessoas também, seja com os filhos, né? Seja com a pessoa que está ali do seu lado. E eu tenho feito algumas experiências nesse sentido e tem sido bem. E agora com essa revelação que Deus nos deu, dessas 4 revelações, chegou ao ponto crucial, né? O ponto máximo, onde Jesus fala, é no meu sangue. Irmão Mauro, no sangue e não tem para onde. Nós vamos se firmar nisso e vamos levar essa bênção para nossa... Pastor Luiz, uns tempos atrás, quando alguém estava viajando, estava eu e o Fernando em casa. Né? Aí eu levantei para ir no banheiro e começou uma dor na perna, uma dor insuportável. Não conseguia nem colocar no chão. Né? Aí nisso, a Dalvinha estava lá em Paraná, e Deus levava ela no centro de Macumba, mostrando as pessoas que estavam fazendo trabalho. Né? Só que ela não estava em casa, ela estava lá no Paraná. Aí o Fernando estava lá e falou assim, Rutinha, você quer ir no médico? Eu falei, não quero ir no médico. Eu não vou no médico, não gosto de médico. Aí ele falou assim, então, vou te falar, isso daí não é enfermidade material, é espiritual. Você crê que Jesus pode curar? Eu falei, creio. Aí ele falou, então vamos orar. Nós fomos pegando uma mão, ele começou a orar, repreender. E ele parou e eu continuei andando no quarto orando. Eu falei, não aceito, eu sou filho de Deus, sou filho do Pai, eu tenho poder da minha vida, eu não aceito vocês verem. Era 2 demônios, um alto e um baixo, que estavam perto de mim, mas era uma dor insuportável, eu nunca senti aquilo. Olha, foi passando, Deus falou, foi passando, eu continuei orando, durou acho que uns 15 dias, aí eu fui orando, não tem mais nada. É assim mesmo. Porque às vezes você ora hoje, você está com uma dor. Mas como ele faz prova em você, mas como que ele pode fazer prova em mim se eu sou de Cristo? Às vezes você não tem fé. Então às vezes você ora, em vez daquilo ficar bom, fica mais ruim ainda. Mas aí você fala, não persiste, fala, não, é Cristo, é Jesus só. Ele precisa sair, ele não pode ficar. É para qualquer um. Pode acreditar nisso. Eu dou a minha palavra em nome do Senhor Jesus Cristo que está aqui. Ele está ouvindo isso. Pode orar, com certeza que vai subir. É porque na hora ele pode toda a sua mente e falar assim, você não vai conseguir, você orou e ele resolveu uma coisa, você orar? Não resolveu. Mas ele precisa orar. Com o tempo, você pode orar na hora, você pode não ter efeito, mas com o tempo você vai orando e abre esse bem trabalhado. Eu vou dar ele foi a dúvida para você. E às vezes eu dou mais quieto, porque uma diabetes brava, né? Mas aquilo ali desaparece. Você não precisa fazer cirurgia por não, vou dar até diabetes, vai estar então, você tem que orar na oração. Mas aquele pai, eu vou orando, e aquele pai me levanta. Quando é 6 horas da manhã, eu estou trabalhando aqui. Só um minutinho. Olha, mano, isso aí é o que eu vou dizer agora para todos aqui. Às vezes você tem alguma coisa, alguma dor, até né, pode ser um diabetes. Porque o médico diz assim o que para você, ele te passa uma lista e fala, você não pode ir, Aí você começa seguindo aquilo lá, você vai ficando mais doente. Agora, quando você fala, Cristo, não, eu não aceito, eu vou comer. Eu vou comer. Aí chega um e fala assim, irmã, você vai morrer, mano. Não come não. Ai, meu Deus. Come tudo e ora a Deus. Ora a Deus, não sente nada. Ela está aí também. Tem dia que ela mede a diabetes minha, tem dia que vai ter para 50.
40. No outro dia, cedinho, eu não estou aqui dentro trabalhando. Eu estou aqui porque eu tenho meu Deus. Não tenha medo da morte, gente. Ninguém. Tem, Mas eu estou assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Deixa que morra. Então, Você está em Cristo, você não vai morrer. Você não quem vai morre, morrer. Você vai sarar. A gente não vai pra condenação, né? se morrer, morre a carne, mas nós estamos. Vai Eu acontecer. tenho certeza. Amém. É a existência. Não, Ele não, falou não, que não. nós temos que existir, Vamos. né? E tem que fugir dele, não a gente. Exatamente. Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Soberano Pai, Deus misericórdia, Deus da tua presença, Pai. Queremos aqui, Senhor, que a partir do pão vai ser a tua carne ali, Senhor. Ô, Pai, obrigado, Jesus, pelo Em nosso sacrifício. favor, em nosso lugar, em nossas vidas, Pai. Para que nós possamos estar participando do teu corpo nessa tarde, Senhor da glória. E para a honra e glória do teu santo nome, que eu venha abençoar a cada um dos teus servos que participar do teu corpo nessa tarde, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Ô, Jesus, amado. Peguem, segurem, esperando uns pelos outros. Todos devem participar. Ela quer, pai, fazer desenho. Todos pegaram, e aí então o apóstolo Paulo, ele ao ministrar uma ceia lá na sua época, ele diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento, ou o testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Nós estamos fazendo aqui hoje lembrar a morte de Cristo. Amém? É um momento que nós agradecemos a Deus, é um momento de Deus, é um momento de pedirmos perdão por aquilo que temos feito e entregarmos a nossa vida verdadeiramente para Deus, porque os dias são maus. E nós somos a diferença sobre a face da terra. Quando eu falo nós, a igreja de Cristo, né? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Toda vez que faz parte é a luz sobre a terra. Então o apóstolo Paulo diz: tomai, comei. O apóstolo Paulo falou que Jesus disse, né? Tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Vamos participar, em nome de Jesus. Fernando vai orar pelo vinho, até então é vinho, mas passa a ser o sangue. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos na tua santa presença, fazendo a tua ceia, Pai, até a tua volta. Sim, Jesus. Pai,
Nós estamos apresentando esse vinho aqui, o reino está presenciando. E agora não é mais vinho, é o sangue do teu filho, que a tua palavra afirma para nós. Que o Senhor venha abençoá-los todos nessa tarde. Dai-nos sabedoria, Pai, da tua palavra cada dia mais. E abençoar a todos para a glória do teu nome. Amém. Pode pegar. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado. Esse é o verdadeiro sangue. Toma, que 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 é o verdadeiro sangue. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua graça. Você tem aí nas suas mãos o sangue de Cristo. E nós entendemos isso, irmãos. E até porque, como nós temos dito, as pessoas estão desfazendo do Novo Testamento. As pessoas estão desfazendo do Testamento de Jesus. Tem gente por aí chamando isso de petisco, viu? Comer um pedacinho de pão, tomar um vinho, chamando de petisco. E nós não cremos assim. Nós queremos que há poder aqui, amém? Amém. Nós queremos que há poder. Porque Jesus disse, tomai e comei. Isso é meu corpo e meu sangue que é dado por vós. Amém? Então vamos participar em nome de Jesus. Sim, Jesus. Eu quero pedir então para o irmão Mauro fazer a oração, terminando essa parte da ceia, e depois as meninas vão cantar para nós aqui, porque acho que vocês estão preparados aí para cantar. Eu quero ver. Quero ver. Para Jesus, hein? Tem que ser para Jesus. Irmão Mauro, vai lá. Senhor Jesus, sim, Pai, nós entramos em tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ter participado do teu corpo. Obrigado, do teu sangue. Obrigado, obrigado. O teu corpo que irá nos dar força, irá dar sustentabilidade à nossa vida espiritual. E o teu sangue guarda, que nos limpa, meu Pai, de todo o pecado. Guarda, Senhor Jesus, o teu sangue, ó Pai, que agora diante do reino, ó Pai, o Senhor colocou vida sobre nós, ó Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por aquela morte de cruz. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter derramado o seu sangue, ó Pai, virtuoso pelos nossos pecados, sangue de virtude. Obrigado. Jesus, que nos cura, meu Pai, das enfermidades espirituais, das enfermidades materiais, através do teu sangue. E que diante do reino, ó Pai, nós possamos declarar, ó Pai, a este evangelho, meu Pai, a esta propiciação que o Senhor fez, meu Pai, para nos resgatar da maldição da lei. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter, meu Pai, escrito nossos nomes, ó Pai, no livro
Meu Pai, do mandamento da qual o Senhor reservou para nós em testamento, ó Pai. Obrigado, Jesus, por esse testamento ao nosso favor. Obrigado, Jesus, pela chave que o Senhor nos deu, ó Pai, a qual nós abrimos o Teu reino. Meu Pai, e anunciamos diante do mundo o poder e a virtude da Tua palavra. Deus, abençoe o Teu povo. É o que nós te pedimos nesta tarde e te agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Venha para cá, depois nós damos as bênçãos. E só toma a ceia se batizar. Amém, amém, amém. Já vou falando com vocês, ora. Só ele que pode dizer Só ele, se toma ou não. Não vai jogar aí naquela represa. Vamos sim. Em nome de Jesus. E o seu amor é como um furacão. É, Jesus. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Quando de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Amém. Então, isso é maravilhoso, Ele é, e o quanto que Ele me quer. Oh, Jesus me amou. Oh, Jesus me ama. Jesus me amou. Oh, Jesus me amou. Oh, Jesus me ama. Jesus me amou. Ele me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Amém. Passarinho. Amém? Você foi abençoado nessa tarde? Amém. Abençoado pela palavra do Senhor Jesus, né? E por tudo que aconteceu. Então vamos fazer assim com as nossas mãos. Depois nós teremos um café ali abençoado que as irmãs fizeram para nós. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um nesta tarde, que cada família aqui representada possa receber esta bênção. Vamos dizer juntos: Amém.